Em mais um podcast CRM Paraíba, eu, Cláudio Orestes, estou agora com a doutora Micheline Ribeiro para falar sobre alguns aspectos que vêm se tornando pauta de polêmicas recentemente na área de medicina, que são os implantes hormonais. Doutora Micheline, poderia se apresentar, por favor? Meu nome é Micheline Por Deus Ribeiro, eu sou médica endocrinologista, formada no Hospital Agamenon Magalhães de Recife e graduada em Medicina pela Universidade Federal da Paraíba. E sou também conselheira do CRM. Doutora Micheline, a gente vê de um tempo para cá da natureza humana uma procura rápida por resultados. E às vezes as pessoas se submetem a determinados procedimentos que muitas vezes talvez não seja o mais adequado. E aí, nesse aspecto, a gente vê um crescimento durante um certo tempo de soluções miraculosas. Existe, de fato, isso? Com relação aos hormônios, os hormônios são a bola da vez, né? Então, está na moda que hormônio vai solucionar vários problemas de saúde, trazer de volta a beleza, né? A juventude. A juventude, a saúde, o bem-estar, a redução, a melhora da libido, né? A melhora da performance física e performance esportiva. E não é bem isso. Estão atribuindo aos hormônios propriedades que ele não tem. E isso aí é uma ilusão perigosa, né? Pode trazer danos à saúde da pessoa. É como se existe uma coisa que se chama envelhecimento natural e cada fase do organismo aí tem uma ação de determinados hormônios que, com o passar do tempo, vão decaindo. E é como se a pessoa quisesse resgatar um passado de forma que o organismo já não é mais o mesmo. Não está preparado como na juventude. E isso tem um custo elevado, né? Não, assim, os hormônios foram um grande avanço para a ciência, né? Então, qual é a finalidade de fazer hormônios, Sim. de prescrever hormônios? Fundamentalmente, é repor aquilo que o organismo não produz. Então, se a pessoa tiver uma deficiência, ele vem a calhar. Vem a calhar. Por exemplo, o homem tem um hipogonadismo. Sim. Né? Ele tem níveis de testosterona muito baixos. Ele foi devidamente investigado, né? Foi identificada a causa. Foi repetida várias vezes o nível de testosterona dele. E aí o médico identificou que aquilo é patológico e começa a repor a testosterona. Mas, assim, monitoriza de uma forma que ela não atinja níveis suprafisiológicos, né? A mulher perde o estrógeno depois da menopausa, né? Então, hoje, você faz a terapia hormonal da menopausa, não é mais terapia de reposição da menopausa, é terapia tratamento hormonal. Por quê? Se você for falar terapia de reposição, faz supor que todas as mulheres vão repor hormônio, o que não é verdade. As diretrizes, elas indicam repor estrógeno, repor progesterona, em mulheres que têm indicação e não têm contraindicações, e naquelas mulheres onde os sintomas climatéricos estão trazendo algum tipo de prejuízo da qualidade de vida. Existem outras indicações também, como na caquexia, na puberdade atrasada, em grandes queimados, e em algumas condições que têm legislação específica. Certo. Então, não se usa hormônio para tudo, né? Existem os grandes... E cada caso é um caso. Né? Cada caso é um caso. Não é uma coisa genérica e assim, que a pessoa vai fazer e não tem consequências. O uso de hormônio não devolve a juventude. É bom a gente... Porque o pessoal fala até, assim, entre aspas, o chip da beleza. Da beleza. Como se fosse um dispositivo que fosse deixar a pessoa bela. Uma poção mágica. Exato.
Uma poção mágica. E isso não existe. Não existe. E pode até deixar a pessoa com alguns defeitos, né? Defeitos, doentes, né? Sofrer. Exato. Depende muito da dose. Então, você tem que fazer hormônio para a pessoa certa, com a dose certa, com o tipo certo, então, e com segurança. Tem que dar hormônio para quem realmente precisa. Né? E não aleatório. E de acordo com as melhores evidências científicas. Sim. E de acordo com a ética, com o que determina o Código de Ética Médica. E até porque durante algum tempo o pessoal usava muito uma forma de publicizar essas informações como se fosse sensacionalismo, né? E levava ou induzia as pessoas a aderir a esse tipo de conduta sem rever as consequências. Não é isso? Às vezes até com viés financeiro por trás envolvido, disso. Né? Um ganho. Um ganho financeiro envolvido. Né? Os chips hormonais, eles estão sendo vendidos por um preço exorbitante, em torno de R$5.000, R$6.000. As terapias convencionais para tratar os sintomas climatéricos, elas têm um preço bem aquém disso. Né? Então, tem que bem acessível. Bem acessível. E quando se trata disso, tem um viés. Um viés financeiro por trás. E chegou a um ponto em que graças a Deus, as entidades pararam para discutir, né? Principalmente a Sociedade de Endocrinologia, junto com o CRM, para tentar, de alguma forma, encontrar uma maneira de normatizar. Não foi isso? Exatamente. Desde 2021, que se observa que o uso estava muito banalizado e disseminado de uma forma abusiva. Então, várias sociedades com representatividade científica que foram capitaneadas pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e pela FEBRASGO. Então, foram, na verdade, 35 sociedades que se reuniram e começaram a debater o assunto. E em agosto de 2024, né, ano passado, isso chegou até a Anvisa, esse alerta. Tentando mudar esse cenário, né? Que potencialmente traria prejuízo à saúde pública. Foram vistos vários eventos adversos, inclusive eventos graves, com necessidade de hospitalização e muitas vezes de difícil conduta, né? E que poderiam deixar sequelas. Então, essas sociedades conversaram com a Anvisa, conversaram com o Ministério da Saúde, né? Em agosto de 2024, eles protocolaram uma proposta junto à Anvisa, uma minuta de resolução, e foi entregue à Anvisa. Em setembro de 2024, foi lançada a campanha Aprova Anvisa. Em outubro, ela resolveu acatar essa demanda das sociedades. Então, ela publicou uma resolução, né, que proibiu a comercialização. A manipulação, a comercialização. A produção, a manipulação e a distribuição. O uso, a distribuição de todos os hormônios manipulados, na forma de implantes. É interessante ver que, ocasionalmente, são várias mulheres ao longo do ciclo menstrual por conta dos hormônios. E aí você vê que a pessoa, ao acaso, implanta hormônios que não afetam não só a parte física, mas também, particularmente, a parte mental, né? O que? O impacto psíquico. Das mulheres. Dos hormônios de uma maneira geral, né? A mulher tem vários ciclos, né, dentro do mês, né? Isso altera o humor. Mas isso não necessariamente você vai ter que implantar um chip, né, para resolver esse problema. Você tem contrário, eu estou dizendo pelo contrário. Quando você implanta um chip e que soma com os hormônios naturais, isso pode levar a uma diversidade maior de humor. Principalmente se a mulher ainda produz, né? Se ela produz, o risco é maior, porque você está fazendo... tem um hormônio endógeno e um hormônio exógeno. Né? Tanto é que, por exemplo, a testosterona foi visto um índice de agressividade
maior, particularmente nos homens e nas mulheres quando em excesso. Torna mais agressivas as pessoas. Principalmente quando atinge níveis suprafisiológicos. Né? Então, pode levar à agressividade. Né? Já existem em homens que usam esteroides anabolizantes por via intramuscular, já foi visto maior número de crimes. Né? Aquele, entre as, bombado. O bombado. Né? E outra coisa, pode dar depressão também. Sim. Né? Depressão, ansiedade e pessoas que têm algum, assim, uma predisposição a doenças psiquiátricas, manias, eles podem levar a surtos psicóticos também. Né? Então, essa resolução de outubro, ela foi revogada, na verdade, né? Era uma decisão liminar, então ela foi revogada um mês depois, em novembro, foi revogada e substituída por uma resolução menos restritiva, que restringe a manipulação, a comercialização, o uso e a propaganda de implantes hormonais androgênicos, né, e anabolizantes, somente para quando eles são usados para finalidades estéticas, ganho de massa muscular e performance esportiva. E performance esportiva. E isso já foi debatido pelo Conselho Federal de Medicina, através da resolução, né, já era uma proibição de prescrição, através da resolução 2333 de 2023. Particularmente com relação à testosterona e à gestrinona, né? A gestrinona, ela vinha sendo usada nos implantes, né? Aí, o que é a gestrinona? Né? O que é a gestrinona? A gestrinona é uma progesterona sintética, né? Que foi com efeitos antiestrogênicos, androgênicos, que foi usada para o tratamento da endometriose por conta do seu efeito antiestrogênico e também de inibir a liberação das gonotrofinas. Então, ela foi usada por um tempo por via oral, não na forma de implante, para tratamento da endometriose. E seria especificamente a única indicação dela? A única indicação da gestrinona foi o tratamento da endometriose. É também uma substância anabolizante. Tanto é que ela é proibida pelos comitês esportivos, pelos principais comitês esportivos, né, do mundo, e ela está na lista C5 da Anvisa, de substâncias anabolizantes. Aí aproveitou-se tudo isso, né, para que ela fosse feita, manipulada na forma de implante, já que o seu registro está cancelado desde 2002, então ela não poderia ser mais comercializada por via oral. Aí Criaram essa opção. Então ela passou muitas mulheres começaram a usar, né, para tratamento de redução da libido, para poder ganhar massa muscular, beleza. Então, foi até apelidado de chip da beleza, né? O problema desses implantes também é que às vezes não é só uma substância. Você mistura gestrinona com testosterona, com oxandrolona e outras substâncias e outras combinações mais esdrúxulas. E também não sabe como é a liberação dessas substâncias, nem a quantidade que elas são introduzidas no organismo. Então, as sociedades, inicialmente, eles questionaram a via, que a via não é segura. A via não é segura por quê? Porque não tem o controle. A via não é segura. Apenas um implante é aprovado no Brasil, que é para efeito anticoncepcional, somente ele. E também os hormônios que eles usam são mais seguros, digamos São mais seguros, né? O etonogestrel, que é uma progesterona para usar como anticoncepcional. Então, as sociedades, né, elas alegaram o quê? Que não se conhece bem a farmacocinética, a farmacodinâmica. Não existem trabalhos robustos, né? De substrato para segurança e eficácia. E outra coisa, o tempo de ação,
Qual é o tempo de ação do implante? Houve um caso de hepatite medicamentosa. Sim. Né? Então, foi o que aconteceu. A mulher implantou para aliviar sintomas climatéricos, fadiga, cansaço, e ela começou a ter alterações importantes das transaminases, começou a ter sintomas e não conseguiu tirar o chip. Não conseguiu. Porque não é fácil. Não, às vezes não é fácil remover. Ela não conseguiu. Então, ela teve que esperar 6 meses para que foi o período que supostamente o efeito acabou. E aí, a partir de 6 meses, é que as enzimas começaram a normalizar. Eu lembro de uma adolescente, que eu não me esqueço nunca, o caso, que ela usou irregularmente o hormônio anticoncepcional de forma injetável, porque não queria que a família soubesse, e ela acabou tendo uma hepatite fulminante e veio a óbito. Diga aí. Agora, não é só o fígado que é sobrecarregado. Não. Tem outras estruturas, né? Os mais variados sistemas orgânicos são atingidos. E a gente pode dar ênfase. Existem muitos casos de hepatite medicamentosa com esses implantes, mas existe também o risco cardiovascular, que ele é muito aumentado. Muito maior. Inclusive, a gente estava conversando com o Dr. Fernando Florencio, ele comentando o número de pacientes jovens com coronariopatias, né? Que aí você tem que ver a questão vascular. É porque ele causa uma dislipidemia aterogênica, com redução importante do HDL e aumento do LDL. E aumento de triglicerídeos. Isso predispõe à aterosclerose. Então, a gente está vendo pessoas assim, mais jovens que têm eventos cardiovasculares. Né? Um marcador de uso de anabolizantes, de substâncias anabolizantes, é a queda do HDL. Você vê o HDL muito baixo e você pode até suspeitar que possa ser do uso de anabolizantes. Mas não é só isso, a hipertensão arterial, taquiarritmias. A gente vê mortes de fisiculturistas, de atletas amadores, né? De pessoas em academia, às vezes morte súbita. A gente tem que ver se ele estava usando esse tipo de droga, né? De substância, está fazendo uso. Então, assim, a gente deixa sempre o alerta, de uma maneira geral, à população, que é importante ela não se deixar levar por milagres, por substâncias que não têm comprovação, nem tampouco é indicada por profissionais que tenham, de fato, conhecimento na área. Então, o ideal é ela não se deixar levar por essas propagandas que prometem coisas que, assim, eu sei que todo mundo procura, hoje em dia, particularmente, a questão estética, a questão da beleza, a questão do corpo físico perfeito. E fora um trabalho dia a dia de uma academia. Apologia ao corpo perfeito. Exato. Né? A estética, né? As pessoas querem as coisas de maneira, às vezes, rápida. Isso é muito ampliado na mídia e nas redes sociais. Principalmente depois da pandemia. Houve um pulo, né? Nesse apelo à beleza. Então, deixar esse alerta para as pessoas que não se deixem levar por essas soluções milagrosas, digamos assim. E, principalmente, quando é alguma coisa que é implantada no corpo. Não é? E ter muito cuidado, principalmente com até mesmo os profissionais que tentam vender isso de uma maneira assim rápida. Muitos profissionais, inclusive não médicos, estão representando uma fábrica de ilusões, né? Uma fábrica de ilusões. E isso tem trazido problemas, né? O paciente, ele paga muito caro. Sim. E pode perder a saúde, né? E nem fica tão bonito assim, né? A mulher, por exemplo, ela pode desenvolver, se for um hormônio androgênico, né? Pode desenvolver acne. Exotismo, que é o excesso de pelo, né? Queda de cabelo. E pode engrossar a voz. E é de forma irreversível, né?
A voz quer dizer que não volta. Não volta, de forma irreversível. Então, a gente deixa esse alerta para as mulheres, né? Que depois que começar a falar grosso, não vai voltar a falar fino, não. E os eventos cardiovasculares, né? Eles, dependendo da dose e do tempo de uso, eles também podem ser irreversíveis. Também, né? O paciente desenvolver insuficiência cardíaca, né? Hipertrofia ventricular esquerda, até alterações mais precoces no ecocardiograma. Ele pode ter, né? Pode ter. O homem pode ficar com hipogonadismo, esse hipogonadismo não reverter, ele ficar infértil, né? Então, isso é... E tem o risco também de tromboembolismo, porque aumenta a viscosidade do sangue. Então, o hormônio nem pode ser pouco, nem pode ser muito. Ele tem que ser na dose certa para a pessoa certa. E tem que ter o acompanhamento, justamente para ver se está adequado, quando é o caso de indicação, né? Agora, o que estão pregando por aí é que se você fizer um acompanhamento médico, tudo ok. Você pode usar doses suprafisiológicas de hormônios. Não é bem assim. Não existe dose, não existe acompanhamento médico que traga segurança quando os hormônios são usados indevidamente, principalmente para a estética e para a melhora da performance. Então, fora daquela área de reposição, o uso, ele não dá garantia de segurança em momento algum. Em momento algum. Nem pouco, nem muito. Uhum. Né? Agora, existem condições que você não tem necessariamente uma deficiência, mas existem estudos para uso dos hormônios, né? Uhum. Como, por exemplo, nos grandes queimados, na terapia cruzada para transgêneros também já existem estudos, né? E também já existe resolução do próprio CFM para isso. E, assim, como bem coloca, quando não é indicado, às vezes a dose ela não é específica para cada pessoa e a gente não sabe as consequências que cada pessoa vai interagir com essa dose que está sendo utilizada. A dose, mesmo a dose pequena, pode trazer consequências. Imagina as doses altas. Além do cuidado com relação ao implante, das complicações, ter cuidado também com como é colocado pelos profissionais, que muitas vezes eles não evidenciam as consequências. Então, até com relação aos profissionais, tem que ter cuidado com quem está fazendo essa propaganda e qual o objetivo dessa propaganda, né? A propaganda irregular é um problema, né? Um marketing agressivo que está acontecendo, né? Divulgando essas terapias que não são comprovadas. E existiu até um caso, assim, que eu achei pavoroso, 2 casos pavorosos de ocitocina. Sim, né? O hormônio da felicidade. O hormônio da felicidade. Que não é bem assim. Bem, ele pode até ser o hormônio da felicidade, só que ele não foi estudado, não foram realizados ensaios clínicos para que ele seja usado no implante para devolver a felicidade. Então, eu vi um relato, né, de um médico que uma médica indicou para um casal que tinha perdido o filho, um acidente, a implantação a colocação do implante para que eles pudessem superar o trauma. E 2 mulheres também entraram em coma por conta do implante da ocitocina. Foi mesmo. Então, isso é eu achei... É um crime, né? Um verdadeiro crime. Não é nem punível do ponto de vista administrativo ético, mas também acho que é criminoso. Né? Então, assim, ao invés de optar por uma terapia, por um acompanhamento psicológico, ou mesmo até psiquiátrico, as pessoas querem alguma coisa que resolva facilmente, né? E isso não tem, até porque tem um processo de absorção do luto e por aí vai, que a pessoa tem que passar por ele, e não existe uma pílula mágica
que vai transformar a pessoa de uma hora para outra, né? A ocitocina está prometida como um hormônio para melhorar a performance cognitiva, as relações sociais, as relações familiares. Então, né? tudo se resume tudo a de bom, tudo de bom, a ocitocina, Mas isso aí é totalmente absurdo. Então, essa característica, não só a pessoa, mas os familiares também devem alertar para esse tipo de processo que a pessoa às vezes... Porque há um processo o profissional que vai prescrever, ele ilude, né? Ele faz aquele marketing. Que mensagem você deixaria, de uma maneira geral, para aquelas pessoas que evitassem esse tipo de ilusão? Não busque uma resposta rápida. Acho que tudo na vida ela é feita com muito trabalho, com muita persistência, né? O hormônio não é para isso. O hormônio tem as suas indicações, né? Que são orientadas pela ciência. Uhum. E, assim, procure profissionais que sejam habilitados para isso, né? Que estudaram para isso, que não fizeram somente esses cursos e que se dizem hormonologistas. Não é todo mundo que sabe prescrever hormônios, né? E, assim, eu faço um apelo também aos médicos, né? Principalmente recém-formados e médicos jovens que querem ganhar dinheiro facilmente e começam a fazer esses cursos e abrem consultório para fazer exclusivamente isso, né? Iludir pacientes. E assim, uma maneira fácil de ascender financeiramente, né? E que não avaliam o custo nem o risco para os pacientes. O médico tem que agir de forma ética, né? Aí, no caso, se o senhor quiser falar da resolução da Anvisa, né? Sim. A resolução da Anvisa, ela restringiu bastante o uso indiscriminado desses implantes, né? Primeiro, para a estética, não pode. Certo. Não pode, né? E o médico agora é uma receita especial. Ele tem que prescrever numa receita especial. Só pode prescrever para finalidades terapêuticas. Sim. Né? Então, e aí fica documentado, né? Então, ele tem que colocar na receita, a receita em 2 vias, tem que colocar o CID da doença. Que tem que estar atrelado com o tratamento. Com o tratamento. Ele tem que colocar o CID. E essa receita vai ser retida na farmácia e enviada para os órgãos competentes, né, de controle. Além disso, só vão poder ser manipulados implantes que contenham insumos farmacêuticos ativos que foram estudados pela Anvisa e que estão totalmente regularizados. Então, a gestinona, né, perdeu... não pode essa ser... qualidade. Não pode mais, porque ela está com registro irregular. Já faz mais de 20 anos. Então, gestinona não pode ser mais manipulado. Não pode ser nem para finalidade estética, nem também para finalidade terapêutica. Uhum. Tá? E o paciente, ele tem que assinar agora um termo de responsabilidade. Então, o médico, o termo de responsabilidade é em 3 vias. O médico, ele assina, o paciente e a farmácia, o farmacêutico, né? Então, no termo de responsabilidade, o paciente, ele tem que estar ciente que a via de implante não foi estudada pela Anvisa. Sim. Não foi, ele está liberando, mas assim, não foi estudada. Se o paciente quiser usar, ele usa. Mas ela não foi estudada pela Anvisa, não foi comprovada sua segurança nem sua eficácia. Certo. Tá? E no termo de responsabilidade está a descrição dos mais diversos efeitos adversos também. Então, o paciente ele tem que estar bem informado, né, que ele pode ter consequências do uso. Então, ele assina esse termo de responsabilidade. Ele assina esse de termo ciência, que tem ciência
desses possíveis efeitos e reações. Danosos. É também uma preocupação do Ministério Público, né? Com relação a esse aspecto. Porque já chegou tantos casos que o Ministério disse, não, precisamos atuar nisso. Agora, se para essa resolução ela ser efetiva, é preciso que haja fiscalização. Né? Tem que ter uma estrutura muito bem montada para que ela possa ser realmente efetiva e trazer alguma solução, melhorar esse cenário. Né? Tem que haver fiscalização. E, assim, o CRM, o CFM se propõe a compartilhar dados. Né? Então, um médico que está prescrevendo implante demais para uma doença, né, ele torna-se talvez suspeito. Ele fica avisado. Fica avisado. Então, alertar também os colegas para ter esse cuidado, né? Para haver um desvio de finalidade também, né? Você está prescrevendo, na verdade, para uma finalidade estética, colocando CID de endometriose. Entendi. Entendeu? Perfeito. Eu gostaria que deixasse uma palavra final para as pessoas que estão ouvindo e assistindo, para que elas tivessem um alerta, de uma maneira geral, sobre essa questão do implante e da reposição, entre aspas, hormonal. Então, tem que ter cuidado com a propaganda midiática. Né? Você não pode acreditar em todo. Procure o profissional, né? Se ele realmente está habilitado para prescrever hormônios, qual foi a sua formação, né? E procurar não buscar assim uma resposta muito rápida, porque não existe essa resposta rápida, né? Não existe essa resposta rápida. Procurar observar as evidências científicas, se é um pouco difícil, né, para a população, mas existem métodos que divulgam as melhores evidências científicas das melhores sociedades de especialidades médicas mundiais, né? E para o médico eu deixo uma palavra que, assim, ele não colabore com essa ilusão do paciente, não colabore, né? É uma ilusão que pode ser bastante perigosa e pode matar o paciente, pode trazer dano ao paciente. Mais um aspecto que preocupa diz respeito ao uso também por mulheres de testosterona. Como você vê isso, Micheline? A pergunta, sim, é preciso realmente repor testosterona na mulher? Sim. É preciso repor? Não, não é preciso repor. Até o momento, não é preciso repor testosterona na mulher. Né? A mulher, fisiologicamente, ela tem testosterona baixa, 10 vezes menor, mais ou menos, que os homens. Se fizer uma dosagem nela, vai achar que, entre aspas, é baixa e precisa... E precisa repor. A síndrome de deficiência androgênica na mulher, ela não existe até o momento. Né? Aí... foi a sua pergunta. É preciso, se você fizer a testosterona der baixa, não está indicativo que ela tem, você não trata o exame, você trata a paciente. E interessante que muitas vezes a pessoa atribui muitos aspectos eventuais à questão da, entre aspas, pseudo-baixa de testosterona. Como se repor, se fosse repor, a pessoa voltaria a ter uma vida mais ativa. Uma vida mais ativa, a testosterona como uma solução. Na verdade, você não dosa a testosterona na mulher. Não é para dosar. Não é para dosar, a não ser para ver se está baixa, para diagnosticar uma deficiência. Você dosa a testosterona na mulher para avaliar se ela está excessiva, como, por exemplo, na síndrome dos ovários policísticos, então, na suspeita de um tumor androgênico. Só para ver se tem... Se está em excesso. Em excesso, mas não em deficiência. Não em deficiência. Como eu disse, essa síndrome de deficiência androgênica, ela não existe até agora. Agora, por que isso? O ensaio da testosterona, para diagnosticar valores muito baixos, ele não tem uma acurácia boa.
ele foi desenvolvido para dosar testosterona em homens que têm uns valores altíssimos, altos de testosterona. Então, ele é bom para avaliar excesso, não para avaliar valores muito baixos. Ele perde a acurácia. Entendi. Entendeu? Então, as queixas sexuais das mulheres, como redução da libido, diminuição do interesse sexual, ela não está ligada ao nível de testosterona. Então, é o fato de ela, entre aspas, repor ou completar ou usar a testosterona vai aumentar a libido dela. Não, aumenta a libido. Mas, assim, não existe segurança a longo prazo do uso de testosterona nas mulheres. Então, o risco que ela corre é bem maior que o eventual benefício que ela possa ter. E além das consequências, né? Porque o hormônio ele tem uma ação masculinizante na mulher, né? Aí o senhor poderia me perguntar, e aí, a mulher nunca deve usar testosterona? A única indicação do uso de testosterona para a mulher é o transtorno do desejo sexual hipoativo, que é um diagnóstico psiquiátrico. Né? A mulher perde o interesse sexual, tem diminuição na satisfação sexual de forma persistente ou intercorrente. Né? Ela perde esse interesse, mas é um diagnóstico clínico. Os diagnósticos psiquiátricos, eles são clínicos, eles não são baseados no nível de testosterona. Então, essa é a única indicação de usar a testosterona nas mulheres. Agora, você tem que afastar outras causas. Né? Então, seria um diagnóstico excludente. De exclusão. Aí você tem que afastar sintomas, a própria menopausa. Né? A mulher vai precisar de estrógeno, inicialmente. Né? Qual é a mulher com a síndrome gênito urinária que vai ter interesse sexual? Difícil. Então, você repõe primeiro o estrógeno. Se a mulher, mesmo repondo o estrógeno, continuar com as queixas sexuais, você pode fazer um teste terapêutico. E tem também os aspectos psicológicos que tem que escolher. Porque a libido é uma coisa muito complexa, tanto no homem como na mulher. Né? A depressão pode levar à queda da libido. O uso de antidepressivos também pode levar, né? E até a dificuldade de relação com o parceiro também. Sim. Então, nem tudo é culpa da testosterona. Aliás, a testosterona pode não ter culpa nenhuma, pelo menos até agora. Agora, você pode dar testosterona na forma de implante, na forma de gestrinona, por exemplo. Não, você não pode dar testosterona para a mulher na forma de implante. Os estudos, eles são escassos, mas foram estudos bons. Foram ensaios clínicos que compararam as que usaram com o placebo. Então, esses estudos foram de curto prazo. Certo. Portanto, não há segurança, 6 meses só, não há segurança de uso prolongado de testosterona em mulher. Né? Então, esses estudos foram curto prazo e eles não usaram implantes, eles usaram testosterona transdérmica, numa dose 10 vezes menor que a do homem, em torno de 5 miligramas. Né? Então, foram estudos de curta duração, ensaios clínicos, foram em torno de 8 só. Né? E é apenas um teste terapêutico. Não há garantia de que a mulher vai melhorar. Você faz um teste terapêutico. Se eventualmente. Se ela melhorar, você continua. Agora, aí você vai ter que dosar a testosterona. Para quê? Para saber que não está em excesso. Se não está em excesso. Perfeito. Então, essa é a indicação da testosterona nas mulheres. Se ela disser que está com redução da libido, com fadiga, e você der testosterona, uma mulher pós-menopausada, você primeiro não vai fazer testosterona, você vai repor primeiro o estrógeno, tá? E outra coisa, você só repõe testosterona em mulheres pós-menopausadas. Essa indicação dos estudos é para mulheres pós-menopausadas. Mulheres pré-menopausadas não devem usar testosterona. Exato. Bom, só tenho a agradecer a sua participação no podcast CRM e parabenizar pelos esclarecimentos. Muito obrigado. Obrigada e obrigada pelo convite. Ok.